Olá, queridos, a paz do Senhor, você que é professor, você que é aluno, você que ama a escola dominical e tem nos acompanhado no decorrer desse trimestre. É muito bom poder lhe encontrar aqui na TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje estaremos concluindo o primeiro trimestre do ano de 2017. E nesse trimestre nós temos estudado acerca das obras da carne e o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E é importante que se diga acerca dessa verdadeira batalha espiritual que é travada diariamente, que é uma batalha travada no nosso interior, uma batalha relacionada aos interesses de Deus versus os interesses da nossa natureza humana, uma natureza que é fortemente influenciada pelo inferno. Então, muito embora essa batalha que é travada dentro de nós seja a batalha mais ferrenha, mais desafiadora, existem também outros tipos de batalha espiritual que também são legítimas e reais, né? Existe, por exemplo, a batalha que é travada por conta das investidas do nosso adversário espiritual, de Satanás, contra a nossa vida. Existem as batalhas que são travadas por conta das tentações que batem à porta do nosso coração, querendo entrar. Então existem várias batalhas que são travadas diariamente, e quando nós falamos que a verdadeira batalha é essa que é travada no nosso interior, não é que as demais não sejam verdadeiras, elas são verdadeiras e são legítimas, mas a que é travada dentro de nós e não no nosso exterior, a que é travada dentro de nós é a que mais nos desafia, é a que mais está propensa a mexer com a nossa estrutura. A bem da verdade, irmãos, nós estamos caminhando por essa terra e enfrentando uma verdadeira guerra. Há uma grande guerra onde nós estamos inseridos, e uma guerra, obviamente, cuja a vitória por conta de Jesus já foi declarada a nós. Mas nessa guerra existem várias batalhas que nós estamos a todo tempo precisando enfrentar. E batalhas na dimensão espiritual, na dimensão emocional, na dimensão física, na dimensão familiar. Nos diversos segmentos da nossa vida existem batalhas propostas, batalhas que precisam ser enfrentadas. Todas elas têm o seu grau de dificuldade, mas pensando na questão da nossa vida, da nossa caminhada espiritual, de forma a agradar ao Senhor, a que mais nos desafia é essa batalha que está diretamente ligada às nossas escolhas. Escolhermos o bem ou o mal, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E no nosso encontro de hoje estaremos refletindo acerca da lição de número 13, a última lição desse precioso trimestre profundamente enriquecedor, muito espiritual. E nessa lição 13 nós temos aqui como título Uma Vida de Frutificação. Então estivemos estudando aí basicamente acerca das virtudes do fruto do Espírito, e agora na lição 13 nós estamos sendo desafiados ou convocados a expormos esse fruto, a expressarmos esse fruto. Então viemos refletindo acerca dele, de todas as partes desse fruto, de todas as virtudes que o compõem, mas agora é o momento de nós estarmos expondo esse fruto, estarmos expondo o resultado de toda essa reflexão que, queira Deus, tenha sido bastante confrontadora e tenha nos levado a profundas transformações. O textual, irmãos, da nossa lição de número 13 está registrado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 15, o verso 2, são palavras do próprio Senhor Jesus que dizem o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se nós analisarmos aqui esse versículo, podemos perceber que existem aqui 3 tipos de vara. Nós temos o primeiro tipo de vara, que é aquela vara que não dá fruto. Muito embora esteja enxertada na videira, ela é uma vara infrutífera. E para uma vara infrutífera, uma vara que não corresponde
aos desafios do reino, né, às propostas do reino de Deus, uma vara infrutífera, ela está fadada a ser removida da videira. Existe uma outra vara, a vara que dá fruto, é o segundo tipo de vara, né? A vara que dá fruto. Existe também o terceiro tipo de vara, é aquela que após ter sido limpa, dá mais fruto ainda. Então nós temos a vara que não dá fruto, nós temos a vara que dá fruto, nós temos a vara que dá mais fruto e temos ainda um quarto tipo de vara. Está aqui registrado no versículo 5 desse próprio capítulo 15, o verso 5 diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então existe a quarta vara, quarto tipo de vara, que é aquela que dá muito fruto. Então, repetindo aqui, para que a gente possa concluir a nossa reflexão, o primeiro tipo de vara é aquele tipo de vara que não dá fruto, o segundo é o que dá fruto, o terceiro é o que dá mais fruto e o quarto tipo é aquele que dá muito fruto. E isso então nos faz lembrar o que está registrado em Provérbios no capítulo 4, no verso 18, que o caminho do justo é ou deve ser como a luz da aurora, que começa no escuro e vai clareando até ser dia perfeito. Então é necessário que haja essa evolução. Começamos dando fruto, depois esses frutos aumentam e depois nós chegamos à abundância de frutos para a glória do nome do nosso Deus. A nossa verdade prática diz o seguinte: o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo. É apenas nos alimentando da seiva dessa videira, é apenas estando ligados ao poder do sangue que flui dele sobre a nossa vida, que podemos dar frutos, e frutos dignos, frutos de honra, frutos que glorifiquem ao nome do Senhor. Qualquer fruto que não passe por viés do poder do Senhor sobre a nossa vida, esse fruto, ele na verdade será um fruto deficiente, um fruto que não glorificará o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe é o texto que fundamenta a nossa lição, a nossa reflexão. Está registrado aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Né? E eu gostaria aqui de chamar para a nossa reflexão o primeiro versículo desse texto, né, de João 15, do 1 ao 6. O verso 1 diz o seguinte: palavras do Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então Jesus está aqui confirmando e afirmando que é a videira verdadeira. E se existe a videira verdadeira, logo existem falsas videiras. Jesus, na verdade, ao se posicionar ali como a videira verdadeira, talvez estivesse se remetendo a uma videira que fracassou, que era Israel. Israel do tempo antigo era a videira de Deus, mas Israel fracassou no propósito. Israel fracassou na missão. E aí então Jesus se posicionou e se apresentou como a videira verdadeira. E como nós falamos, se existe a verdadeira, existe também a falsa ou as falsas videiras. E eu me lembro aqui de uma dessas falsas videiras, que está registrado lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do verso 38 ao verso 41, quando Eliseu ele chega em Gilgal e ali ele se depara com alguns filhos de profetas, né? Eliseu ele cuidava de uma escola de profetas e ali havia alguns filhos de profetas. O cenário ali em Gilgal era um cenário de fome e os filhos dos profetas estavam famintos. E Eliseu, ele deu uma ordem para o seu moço, para que o seu moço preparasse um caldo para saciar a fome dos filhos dos profetas. E aí o moço foi ali ao entorno em busca de ervas para preparar o caldo para saciar a fome. Mas ele não encontrou ervas conhecidas e se deparou com uma parreira. A parreira é um tipo de videira, né? A parreira é sinônimo de videira. E aquele moço de Eliseu se deparou com uma parreira brava, uma parreira que estava cheia de coloquíntidas, que era o fruto dessa parreira brava.
Então aquele moço colheu aqueles frutos, porque eles eram vistosos, porque eles eram, pelo menos aparentemente, eram apropriados para o consumo. Então aquele moço, ele colheu os frutos daquela parreira brava e preparou um caldo e serviu os filhos dos profetas. Mas quando os filhos dos profetas beberam daquele caldo, eles ficaram envenenados, intoxicados, né? Porque aquela parreira, as coloquíntidas, eram frutos venenosos. E aqueles homens começaram a gritar, né, para Eliseu, dizendo que a morte na panela, a panela estava envenenada, aquele caldo tinha veneno nele. Então é muito importante nós aprendermos com esse acontecimento acerca de muitas coisas que aparentemente elas sugerem serem boas, serem proveitosas, mas que podem nos envenenar, como essa videira, essa parreira brava, que aparentemente ela era boa, mas que era veneno, na verdade, intoxicou os filhos dos profetas. E aí o profeta Eliseu, ele pegou um punhado de farinha e jogou na panela, e o efeito do veneno cessou. Isso nos mostra Jesus, né, como a farinha sendo também um tipo de Jesus, a flor da farinha é um tipo de Jesus lá do Antigo Testamento, e Jesus, quando ele entra ali, ele é poderoso para eliminar todo o veneno que possa estar nos prejudicando, nos intoxicando. O veneno do pecado, o poder de Jesus elimina o poder do pecado na nossa vida. Então é muito importante nós não nos deixarmos levar apenas pela aparência, que possamos ter tanta intimidade com o Senhor a ponto de reconhecermos qualquer outra videira que por mais parecida com a videira verdadeira, por mais que seja parecida, quando temos comunhão com o Senhor, nós podemos identificá-la e rejeitá-la. Louvado seja Deus. Nós vamos entrar aqui na nossa introdução, e eu gostaria aqui da nossa introdução destacar apenas um pequeno trecho que diz o seguinte: é Cristo em nós que nos permite produzir o fruto do Espírito. Sem Ele, nada podemos. Então é muito importante nós termos em mente essa questão, e durante todo esse trimestre, né, tudo que nós temos estudado, em tudo que temos refletido, nós já temos sido profundamente conscientizados acerca dessa verdade, que tudo que há de bom em nós, toda a expressão de bondade que possa fluir da nossa vida, ela é resultado, na verdade, da presença do Senhor e da aplicação do poder do Senhor em nós. Qualquer outra coisa que possa fluir de nós, que não flua desse poder, que não resulte desse poder, o poder do Senhor, isso, na verdade, será como uma parreira brava, né? Traz junto toxinas que podem muito mais envenenar do que beneficiar. E a palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, marque aí, anote aí essa referência. Ela diz o seguinte: e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então aqui está falando acerca das águas purificadoras de Deus, do rio que jorra, que vem da parte de Deus, e fala acerca das árvores que nascem às margens desse rio, e o potencial que essas árvores têm para o bem, para frutificarem e oferecerem frutos que alimentarão e que sararão para a glória do Senhor. E essas árvores, elas na verdade são o povo de Deus, o povo que é regado e nutrido pelas águas do Senhor, pela fonte que jorra e que vem da parte de Deus. Então é muito importante nós termos em mente que somente conectados a essa fonte, somente dela se alimentando e dela bebendo, é que na verdade podemos ser árvores frutíferas
plantadas pelo Senhor para a glória do seu nome. O tópico 1 da nossa lição diz o seguinte: a videira e seus ramos. E o subtópico 1 diz: a parábola da vinha. E eu destaco aqui para a nossa reflexão o seguinte: a videira é o próprio Senhor Jesus Cristo e os ramos são todos os discípulos de Cristo. Como discípulos, precisamos estar ligados à videira para termos vida frutífera. Essa questão das varas, né? As varas da videira que fazem parte da videira, que estão enxertadas na videira, é muito interessante termos em mente que essas varas, elas podem ser utilizadas apenas de duas maneiras. Elas só serão úteis sob dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista, e é o fundamental e o desejável, é que essas varas elas tenham frutos. Nós, como varas enxertadas na videira, para termos utilidade para o reino, para sermos útil para a videira, nós precisamos frutificar. Através da nossa conduta, através das nossas ações, das nossas reações, do nosso falar e do nosso calar, através de tudo que diz respeito a nós, aqueles que estão a nos observar poderão concluir que os frutos da nossa vida são frutos que fazem o bem, são frutos que glorificam a Deus. No entanto, se essa vara ela não é frutífera, para outra coisa ela não serve a não ser para ser lançada no fogo, porque a madeira da videira ela é inútil para fazer móvel, para ser aproveitada para qualquer outra coisa. Se ela não serve para dar frutos, então o seu destino será ser queimada. O subtópico 2 diz: condição para ser produtivo. E eu destaco aqui o seguinte: na vida espiritual é preciso discipulado, ensino da palavra de Deus. Contudo, para ser frutífero, é imprescindível estar ligado a Cristo, a videira verdadeira. E nessa questão do discipulado, do crescimento, né, a palavra de Deus nos convida a conhecermos e a prosseguirmos em conhecer ao Senhor, ou seja, é um convívio, é um crescimento contínuo, é um conhecimento que se amplia a cada experiência, a cada vivência na presença do Senhor. Isso nos habilita a darmos frutos. E qual é o momento apropriado para darmos frutos? E até quando nós iremos frutificar? Então, o momento apropriado para darmos frutos é em todo o tempo. Em todo o tempo nós nós somos convocados, nós somos chamados pelo Senhor para darmos frutos. E inclusive até na velhice, né? Nós temos no Salmo 92, no verso 12, do verso 12 ao verso 14, o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Então, em todo o tempo, até o momento da velhice, quando as nossas forças já não são mais as mesmas, quando as nossas habilidades, os nossos reflexos já não são como antes, mesmo assim, ainda poderemos e deveremos estar dando frutos para a glória do nosso Senhor e sendo úteis para o reino, como ferramentas em que o Senhor tem prazer em manusear. Louvado seja o nome do nosso Deus. O subtópico 3 fala acerca da poda. A poda, que é um processo muito importante para que a árvore ela tenha maior potencial para frutificar. Existem galhos que às vezes estão incapacitados, eles estão estéreis, né? Perderam a fertilidade, vamos assim dizer. Existem galhos numa árvore que eles já não têm condições de frutificar. Mas enquanto eles estão ali, eles estão sobrecarregando a árvore.
E a melhor coisa para ajudarmos essa árvore é removermos esses galhos que na verdade não conseguem mais corresponder, não conseguem mais cumprir o seu papel, que é ser braço estendido daquela árvore para oferecer frutos. E a poda, então, é esse processo pelo qual esses galhos vão ser eliminados. Na vida espiritual, também somos podados e cuidados pelo Senhor. Ele retira de nós tudo que nos impede de frutificar. Então, o Senhor é aquele que vai nos lapidando, né? Que vai removendo algumas rebarbas, que vai removendo alguns parasitas da nossa alma, algumas coisas que estão agregadas à nossa alma e que teimam em permanecer lá, e são coisas que muitas vezes acabam por sugar, né? Por tomar a nossa força. São parasitas que às vezes ficam aglomerados e só nos prejudicam. Então, quando nós nos expomos ao Senhor, quando nós abrimos o nosso coração e declaramos, como declarou o salmista, né, para que o Senhor conhecesse o coração e fizesse e removesse aquilo que não agradasse o Senhor. Então, quando nós nos comportamos assim, o Senhor ele vem, ele entra com essa obra de lapidação, com essa limpeza, com essa poda. Muitas vezes essa poda nos provoca algum tipo de dor. Às vezes essa poda nos traz alguns inconvenientes, mas ela é importantíssima, e muito embora às vezes nós não entendamos o que o Senhor está fazendo em um determinado momento, como é que o Senhor está fazendo algo que nos traz dor, mas depois nós iremos compreender e iremos concluir que aquela ação de Deus foi o melhor para a nossa vida, e então iremos falar, como disse o salmista, lá no Salmo 119, quando ele falou assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse, Senhor, os teus estatutos. Então, essa aflição, que é resultado da poda de Deus na nossa vida, acaba por nos levar a conhecermos mais a vontade do Senhor e aprendermos os seus estatutos. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 10, diz o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então essa poda é justamente para nos fazer andar dignamente diante do nosso Senhor e termos a oportunidade de agradá-lo em tudo e frutificarmos em todo tempo, em toda hora. Louvado seja Deus. Eu me lembro aqui, irmãos, de uma história, na verdade, bem interessante, de um certo moço, de um certo rapaz que tinha um interesse muito grande em conhecer o processo de purificação do ouro. E para saciar essa sua curiosidade, um dia esse jovem decidiu ir na casa de um moço, né, um velho que trabalhava purificando ouro. E ao chegar na casa daquele moço, ele revelou o seu desejo, a sua curiosidade, para entender como é que se dava aquele processo de purificação do ouro. Então aquele velho o chamou para dentro e o levou aonde tinha uma pedra, e embaixo dessa pedra havia fogo, uma pedra aquecida, e aquele velho pegou uma pequena pepita, na verdade um pequeno punhado de ouro, e colocou sobre aquela pedra quente. E aquele moço começou a olhar, né, aquele purificador de ouro começou a olhar para aquela pequena porção de ouro que estava naquela pedra quente. E ficou olhando ali com o seu olhar fixo, e passou um bom tempo olhando, e aquele jovem acompanhando todo o processo, e aquele moço, depois de um determinado momento, ele levantou a sua cabeça e falou: pronto, o ouro está purificado. Depois de um certo tempo que o ouro estava ali submetido àquele calor. E aquele moço falou assim: mas eu
qual o critério para que o Senhor defina que esse ouro está purificado? E aquele moço, aquele purificador, ele revelou qual era o segredo. Ele falou para aquele jovem, falou assim, olha, você viu em algum momento, em um dado momento, quando o ouro ele começou a derreter e algumas impurezas começaram a se deslocar do ouro? E o jovem falou, sim, eu vi, mas mesmo depois que tudo que tinha de impureza havia sido liberado, o Senhor ainda continuou por um bom tempo olhando para o ouro. E aquele moço falou, sim, eu continuei olhando para o ouro, porque na verdade o que revela que o ouro está inteiramente puro é quando você olha para ele e você vê a sua própria imagem nele refletida. Quando ele se transforma, por exemplo, em um espelho, você se vê refletido nele. Então, quando não há nada mais embaçado, não há nada mais ofuscado, quando a sua imagem é nítida, isso, na verdade, evidencia que o ouro está puro. E é mais ou menos assim também que acontece conosco, irmãos. O Senhor ele vai nos submetendo ao calor do seu fogo purificador, e as impurezas vão nos deixando, e o Senhor vai nos purificando, até o momento em que o Senhor olha para nós e ele vê a imagem dele refletida em nossa vida. Quando o Senhor vê a imagem dele, quando nós somos a expressão do Senhor no meio dos homens, nós então estamos exatamente no ponto que agrada ao nosso purificador. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o tópico 2. O tópico 2 fala o seguinte, o fundamento da frutificação espiritual. E o subtópico 1 do tópico 2 diz, firmados no amor de Cristo. A graça divina, além de destruir os pecados, enxerta em nós a semente do amor. O amor nos ajuda a vencer os efeitos da arrogância, o egoísmo e a incredulidade, né? Então é muito interessante essa questão do amor e essa ação da graça de Deus, né, na nossa vida, porque esse amor ele acaba sendo um resultado da manifestação dessa graça. Sem a expressão do amor do Senhor, não haveria em nós a graça para nós nos submetermos à vontade do nosso Deus. Então, nós temos em Mateus, lá no capítulo 13, no verso 8, aquela muito conhecida parábola do semeador, e o verso 8 ele fala acerca da semente que caiu numa terra boa, né? E diz, e outra caiu na boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então fala acerca de uma terra que quando a semente entrou em contato com essa terra, essa semente encontrou condições apropriadas para germinar e para oferecer frutos. E assim é a graça do Senhor trabalhando na terra do nosso coração. Assim é a graça do Senhor como um arado, como uma ferramenta poderosa que vai preparando essa terra e fazendo com que essa terra ofereça a semente que é lançada nela, que é a palavra de Deus, ofereça a essa semente as condições apropriadas para que o fruto venha, né? A semente germine e venham muitos frutos para a glória do Senhor. Então, a graça é fundamental nesse processo, associada à misericórdia, né, e ao amor de Deus. Esses três elementos são base fundamental do trabalhar do Senhor na nossa vida. A questão da graça e da misericórdia, esse binômio graça e misericórdia, eles na verdade, nós poderíamos até utilizar um trocadilho aqui para defini-los, né? A graça nós poderíamos definir como aquilo que nós recebemos sem sermos merecedores. Esse é o conceito básico da graça. Aquilo que nós recebemos sem merecermos. E qual é o conceito básico de misericórdia? É aquilo que nós não recebemos mesmo sendo merecedores. Então vamos tentar aqui melhorar o nosso entendimento acerca disso. Graça é aquilo que nós recebemos
e não merecíamos receber. O amor de Deus, o favor de Deus, a salvação de Deus, os atributos de Deus, a bondade, a benignidade, a paciência, a longanimidade, né? Todas essas virtudes do fruto do Espírito, a temperança, a mansidão, essas coisas nós recebemos e recebemos por conta da graça. Nós não merecíamos, porque nós vivíamos envolvidos pelos nossos pecados, né? Vivíamos separados de Deus, éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim, por conta da graça, nós recebemos algo que não merecíamos. E a misericórdia é aquilo que nós não recebemos, mesmo sendo merecedores. E o que é que nós não recebemos enquanto merecedores que éramos? A morte, a separação eterna, a rejeição eterna de Deus. Era isso que nós merecíamos, porque isso é o salário do pecado. E pecado é aquilo que na verdade, faz parte da natureza, faz parte da vida humana. Então, nós merecíamos a morte, mas nós não recebemos a morte. Isso é misericórdia, né? E nós não merecíamos a salvação, mas recebemos a salvação. Isso é graça de Deus aplicada em nossa vida. O subtópico 2 diz, porque o amor é a base da frutificação. Então, o amor precisa ser visto mediante as nossas obras. Existem muitas pessoas carentes e necessitadas que precisam do nosso amor e ajuda. Inclusive, nós comentamos bastante, a lição passada veio falando sobre isso, e trabalhamos bastante essa questão do amor, e vimos que a verdadeira religião, como diz Tiago, lá no capítulo 1, no verso 27, ele diz, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, essa questão de nós estarmos atentando para as necessidades do próximo, ou seja, estarmos aplicando, né, colocando em prática o amor, isso na verdade evidencia a base da nossa frutificação, evidencia em que a nossa frutificação está fundamentada. O subtópico 3 diz, cheios do Espírito e de amor. E o fato de ser cheio do Espírito é o segredo de fazermos coisas, de realizarmos coisas que vão na contramão, né, do que deseja a nossa natureza. Então, todas as coisas que nós fazemos, a própria expressão do amor, a manifestação ou a expressão das virtudes do fruto do Espírito, todas essas coisas, elas só são possíveis na vida de quem é cheio do Espírito. Essas coisas, elas são tão desafiadoras e são tão contrárias à nossa natureza, que elas só podem ser notadas na vida de quem é cheio do Espírito. De outra forma, essas coisas elas não conseguem se expressar. Tem detalhes detalhes na nossa vida que só podem mesmo ser expressados como a prática, por exemplo, do perdão, aquele perdão genuíno, aquele perdão sincero, aquele perdão que na verdade é expurgado do coração. Isso só pode acontecer mesmo na vida de quem é cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos leva a fazermos coisas que não são naturais, né? Estão aí, fazem parte da dimensão do sobrenatural de Deus. O tópico 3 fala, chamados para frutificar. E o subtópico 1 do tópico 3 fala acerca dos revestidos de amor. Então diz assim, em Colossenses 3,12, Paulo orienta os crentes para que se vistam de misericórdia, benignidade, mansidão e longanimidade. E aí o apóstolo nos recomenda o seguinte, busquemos as coisas que são de cima,
né? Busquemos as coisas que são do céu, que os nossos olhos estejam postos continuamente lá no trono do Senhor. Quando nós começamos a buscar as coisas que são de cima, as nossas prioridades mudam. Nós começamos então a percorrer o caminho que, ao invés de nos levará a ter, nos levará a ser. E na verdade essa é a tônica da vida cristã. É muito mais nobre ser do que ter. E quando buscamos as coisas do alto, quando nós procuramos juntar tesouros no céu, então há uma reviravolta, por assim dizer, na nossa vida, nas nossas prioridades, há uma inversão nos valores, coisas que nós tínhamos como fundamentais, imprescindíveis, coisas que eram objetivo primeiro da nossa vida. Essas coisas elas perdem o valor, elas se tornam coisas insignificantes e o nosso alvo passa a ser outro. Os nossos objetivos, eles se voltam para uma outra direção. Então aqui o amor, fruto do Espírito em nossa vida, nos conduz. E aí nós temos três itens aqui que revelam aí a ação do amor, né? que revelam o resultado do amor. O resultado do amor no nosso relacionamento espiritual. E ele acaba sendo a base da frutificação, e esse amor ele acaba aprofundando a nossa comunhão com Deus, acaba ampliando aí a nossa intimidade com o Senhor, acaba refinando o nosso relacionamento, né? Nosso relacionamento espiritual, relacionamento com o nosso Deus, mediante a oração, mediante o jejum, porque o amor de Deus nos constrange a querermos mais dele, a buscarmos mais a sua presença. E como é que nós buscamos essa aproximação com Deus? Através da meditação da palavra, através da oração, através do jejum. São as principais ferramentas que temos aí para investirmos nessa nossa aproximação com o nosso Deus. Uma outra resposta também do amor é acerca do nosso relacionamento conjugal. Torna-se um relacionamento frutífero, e os frutos desse relacionamento são notados, são vistos por aqueles que estão a nos observar, e esses frutos glorificam ao nome do Senhor. Uma outra resposta do amor também diz respeito ao relacionamento familiar, um relacionamento frutífero, uma família que vive em harmonia, uma família cuja a marca é a alegria, é o entendimento, é a compreensão, é a compaixão, a tolerância. Uma família que, ao ser analisada, que ao ser olhada por outras, ela se torna referência. Louvado seja o nome do Senhor. Então são essas coisas e muitas outras que acabam sendo aí resultado do amor de Deus atuando na nossa vida. O subtópico 2 diz o seguinte: se a palavra estiver em vós, né? Então vamos também aqui entender a importância da palavra de Deus enxertada, a palavra de Deus na nossa vida, através dessa palavra presente em nós, nós somos levados a desejarmos aquilo que o Senhor deseja, a nos interessarmos por aquilo que o Senhor se interessa, a rejeitarmos o que o Senhor rejeita, a aborrecermos aquilo que o Senhor aborrece, a abominarmos aquilo que o Senhor abomina. Quanto mais enxertada em nós, quanto mais viva dentro de nós estiver a palavra do Senhor, mais conectados nós estaremos com Ele. E essa conexão nos levará a uma oração eficaz. E o que vem a ser uma oração eficaz? O que vem a ser uma oração que tem resposta?
Uma oração que tem resposta é aquela oração que é feita alinhada à vontade de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos relacionamos com Ele, temos intimidade com Ele, nós aprendemos a desejar o que Ele deseja, e aí a nossa oração vai estar alinhada com a vontade do Senhor. Nós pediremos ao Senhor exatamente aquilo que o Senhor deseja nos dar. Então serão orações que obterão respostas. E nós então estaremos vivendo tempos de milagres, porque oraremos na vontade, de acordo com a vontade de Deus, e aí é óbvio que o Senhor terá prazer em realizar, em fazer cumprir a nossa petição, porque essa petição será compatível com a vontade do Senhor. Então esse é o segredo para vivermos uma vida de respostas de Deus, uma vida onde nós expressaremos uma necessidade e essa necessidade será cumprida, porque ela será cumprida em glória por Cristo Jesus. Ela será cumprida e o cumprimento dela glorificará o nome do Senhor. E o subtópico 3, do tópico 3, diz o seguinte: cumprindo a lei. Na Epístola aos Romanos, Paulo trata com profundidade a respeito da lei. Ele mostra que somente o que ama tem condições de cumprir a lei. E é interessante uma coisa, irmãos, que o nosso adversário espiritual, o diabo, ele se vale muito da lei, ele se vale muito dos mandamentos, ele se vale muito da palavra de Deus para encontrar legalidade na vida do crente. Como é que ele faz isso? Ora, nós temos em mente que se há um mandamento, se há uma ordenança, e se o obedecer a essa ordenança faz com que o nosso adversário perca qualquer tipo de legalidade na nossa vida, o desobedecer essa ordenança faz com que ele tenha legalidade. Então, pela própria palavra, Satanás ele pode ser derrotado, mas também pode sagrar-se vitorioso. Através da própria palavra, na nossa obediência, há a derrota dele. Na nossa desobediência, há uma oportunidade para que ele entre e acabe por dominar, por conquistar o território do coração daquele que descumpriu a lei. Lei aqui no sentido dos mandamentos, no sentido da vontade, do realizar a vontade do Senhor. Amém, meus queridos? Então, que Deus continue nos abençoando. Estaremos aí dando continuidade no próximo trimestre, um trimestre interessantíssimo também, que vem falando acerca do caráter, né? Então esteja conosco aí, esteja no canal EB Educando, na TV EB Educando, no próximo trimestre. Que Deus em Cristo lhe abençoe poderosamente. Amém, amados.